Eu sou Gabriela Duff e essa é uma edição extraordinária dos MacDuffs. Vocês amam os Pictos, eu amo os Pictos, então hoje vamos falar sobre os Pictos. Eu tenho mais 2 vídeos falando sobre os Pictos e até o final desse vídeo eu vou ter falado Pictos umas 1000 vezes. E alguns comentários no primeiro vídeo mencionaram o filme de 2010 Centurião. Eu fiquei super curiosa, fui assistir o filme e realmente adorei. É um filme lindo, uma fotografia maravilhosa e ele é um filme perfeito para ser analisado e para a gente conhecer um pouco mais desse povo magnífico, os Pictos. A partir de agora eu vou ter que revelar alguns spoilers do filme, então se você não assistiu e quer primeiro assistir para depois voltar aqui no vídeo, fica à vontade. O filme começa em 117 d.C., quando os romanos tentavam conquistar um território que eles conheciam como Caledônia, onde atualmente fica a Escócia. No início do filme, o Forte Romano de Istutil, hoje um sítio arqueológico a 25 km da cidade de Puth, é atacado pelos Pictos no meio da noite. Notem que o rei Gorlacon, que é um rei fictício, já que pelo menos seu nome não consta na lista de reis pictos, luta sem camisa. Por ele ter sido a pessoa a comandar a invasão, ele poderia estar mais armado e protegido, certo? Mas isso talvez seja uma alusão à crença de que os pictos lutavam nus. Isso acontece pois alguns registros romanos falam de guerreiros celtas lutando apenas com escudos e armas, o que foi reproduzido até na arte, como é o caso da escultura O Gaulês Moribundo. As tribos pictas eram muitas e tinham suas particularidades, mas como os romanos as conheciam somente por meio de batalhas, eles generalizavam. Então, nem todos os celtas, muito menos todos os pictos, lutavam nus. Tanto os pictos não lutavam quanto viviam nus, que evidências das roupas que eles usavam foram deixadas nas pedras que eles esculpiram. Um exemplo é essa pedra, conhecida como Homem de Rhyne. O homem na pedra veste uma túnica presa por um cinto e uma espécie de touca ou capacete na cabeça. Após o ataque, o personagem principal, o centurião Quintus Dias, é levado por falar a língua dos Pictos. Mas no filme os Pictos falam gaélico, isso está correto? Não, foi só para dar um charme a mais para o filme mesmo. Quem falava gaélico na época, que é um idioma que aliás até hoje é falado na Escócia, eram os habitantes do reino de Dalriada. Somente na Idade Média, após o rei Kenneth MacAlpin, que herdou tanto o reino dos Pictos quanto o reino dos gaélicos, unificar os dois povos e dar início ao reino de Alba, que se tornaria a Escócia, é que eles começaram a falar gaélico. Arqueólogos já encontraram algumas evidências do que seria um idioma picto, mas estão longe de decifrá-lo completamente. Então o rei prepara um drink para o Quintus Dias e nós ficamos sabendo que ele deixou de ser fazendeiro para se tornar um feroz guerreiro quando sua esposa foi morta pelos romanos. E isso era verdade. Os pictos não eram guerreiros 100% do tempo. Em momentos de paz, eles eram fazendeiros e pescadores. Mas Quintus Dias consegue escapar das garras dos inimigos e sai desembestado e descamisado pela neve e acaba sendo resgatado pela 9ª Legião vinda de Carlisle. Os romanos têm uma brigante que conhece muito bem os pictos prestando consultoria para eles. Na cena seguinte, ela, que se chama Iten, faz um ritual antes de levantar acampamento e guiar os romanos pela selvagem Caledônia. Mas por que um ritual? Como eram as crenças pictas? Assim como o idioma, as crenças religiosas também permanecem um mistério. Mas acredita-se que a religião deles era muito similar à das demais tribos da região. Adomano, Abade de Iona, biógrafo de São Columba, que viveu entre os séculos 6 e 7 e acompanhou a conversão dos pictos ao cristianismo, dizia que eles cultuavam um panteão de deuses com uma rica mitologia muito ligada à natureza, eram bem supersticiosos e adeptos da magia. Continuando, a certa altura descobrimos que a Picta não é uma fura-olho, ela não só é fiel ao seu povo, como foi lá bater para o rei as coordenadas dos romanos, que repentinamente sofrem um ataque furioso. Um dos motivos pelo qual romanos nunca conquistaram de vez a Escócia foram as táticas de guerra dos pictos. Quando as tribos pictas se sentiam ameaçadas, elas se uniam contra o inimigo em comum. Munidos de escudos, machados e lanças, eles eram guerreiros rápidos e ágeis, ao contrário dos centuriões pesadamente armados. O fato deles conhecerem muito bem o território, desconhecido pelos romanos, os ajudava tanto no ataque quanto para se dividir em grupos menores e bater rapidamente em retirada em caso de desvantagem. Depois do ataque surpresa, ocorre um massacre e os pictos levam Titus Flavius Virillus, o general da 9ª Legião. No meio do trajeto,
Item, que não estava fazendo nada mesmo, resolve decapitar um outro romano capturado. Aliás, o que, de acordo com entalhes de uma pedra de 7 metros conhecida como Swanelstone na cidade de Moray, era uma coisa que eles realmente faziam. Já no Forte Picto, o general escuta do rei que a vila em que Item morava foi destruída pelos romanos que cegaram seu pai, estupraram sua mãe e ela foi obrigada a assistir. Depois, a própria Item foi estuprada e teve sua língua cortada. Isso vindo de um povo que se dizia civilizado e chamava todos os outros de bárbaros. Eu que não quero ser civilizada assim. Agora essa é minha cena favorita. Os romanos vão até o Forte Picto para resgatar o general e nós temos essa brilhante fotografia. Os pictos habitavam exatamente esse tipo de forte, que ficavam protegidos em cima de altas colinas. 2 fortes famosos são o King's Seat, perto da cidade de Dunkeld, e o forte encontrado na cidade de Birkhead. Eles foram importantes centros de produção, comércio e residências reais para os pictos. Outro ponto importante, o símbolo entalhado na pedra onde o general está preso e a tatuagem no pescoço do rei Gorlacon. Esses símbolos eram bastante comuns na arte picta e podem ser vistos até hoje em diversas pedras encontradas em escavações arqueológicas. Uma delas é a Brandsbutt Stone, de Aberdeen, bem parecida com a do filme. E esse símbolo em particular, ele é bastante comum na arte picta, ele era muito importante e foi batizado por acadêmicos como Crescent and Virod. Na cena seguinte, enquanto o grupo de romanos tenta libertar o general dessa pedra, um deles mata o filho do rei por acidente, sufocando o menino enquanto tentava fazê-lo se calar. No dia seguinte, na presença do coitado do pai e dos demais pictos, o menino é cremado. Então os pictos cremavam seus mortos? Não necessariamente. Cada tribo tinha seu costume, mas achados arqueológicos, como uma ossada encontrada dentro de uma caverna, que depois ficou conhecida como o Homem de Rosemark, e a ossada de uma mulher, dentro do que se acredita ter sido um cemitério picto de 1400 anos, são 2 provas de que os pictos também enterravam seus mortos. Item mata o general Titus e os pictos celebram. Uma coisa me chamou bastante atenção nessa cena, a estatura de Item. Pra quem não sabe, ela é interpretada pela atriz Olga Kurilenko, que, de acordo com o tio Google, tem 1,75 de altura. Mas os pictos, como a maioria dos povos no mundo antigo, tinham estatura baixa. O Homem de Rosemark, por exemplo, tinha menos de 1,70. Para vingar a morte do príncipe, o rei manda Item e um grupo em uma perseguição feroz pelos romanos, que por sua vez não fazem a mínima ideia de qual deles matou o garotinho. Item segue as pistas deixadas no caminho até o grupo romano, e para despistá-la, Quintus Dias decide ir para o norte em vez de voltar para o sul, onde encontraria mais romanos. Os pictos se preparam para uma caça aos romanos em uma das cenas mais importantes do filme. E essa é talvez uma das informações mais importantes sobre esse povo, a pintura de guerra. Não é à toa que os romanos chamavam esse povo de picti, ou pintados. Essa tinta que eles usam é proveniente de uma planta chamada Isatis tinctoria, também conhecida como pastel. A minha é lápis de olho. Essa tinta era feita mais ou menos assim. As folhas da planta eram maceradas até se tornar uma pasta. Depois, elas eram deixadas para secar ao sol. Depois de secas, eram convertidas em um pó. E esse pó era misturado à água e fermentado para atingir essa coloração índigo que chama tanto a atenção. Já pintados, na primeira parte da perseguição, os pictos já dão de cara com os romanos. Um romano morre, os outros fogem, mas o grupo se separa. Quintus e Brick atacam o acampamento picto e questionam um deles sobre o porquê dessa perseguição, e ele informa que um dos romanos matou o filho do rei. Mas é claro que não adianta eles dizerem que não fizeram nada, e lá se vai mais uma parte dos romanos encontrar os deuses deles. Quintus e outros 2 romanos vão parar na tenda de uma picta chamada Ariane. Ela acaba sendo receptiva e trata das feridas deles. Mas trata como? Existia uma medicina picta? Sim, uma descoberta arqueológica feita em 2018 em Isle of May revelou um centro médico picto. Lá era feito uso de plantas medicinais como celidônia, um analgésico, e meimendro, um anestésico. Depois ela cozinha uma apetitosa sopa de cogumelos para eles. Algo que ela, morando sozinha no meio do mato, conseguia extrair da natureza com facilidade. Mas em Fortes Pictos, a dieta era rica em proteína, e eles também cultivavam cereais, grãos e outros produtos agrícolas. De repente, os 3 ouvem barulho de cavalos e Ariane os esconde. Dá pra perceber que ela não gosta muito dos outros pictos e até provoca Item. Quando Item tenta revidar, um dos pictos diz que matar Ariane culminará em uma maldição para seu povo. Depois ela conta a Quintus Dias que eles a isolaram e lhe deram uma cicatriz por ela ser bruxa. Mas eles fariam isso? Não te soa cristão demais? 2 coisas que já falamos.
Os Pictos, eles eram meio segregados, eles só se uniam quando eram ameaçados por um inimigo em comum. Então não seria improvável um deles morando sozinho no meio do mato. Só que quanto a essa questão da bruxaria, eu acho improvável dada a religião dele e os relatos de Adomano. Quintus percebe que Ariane pode estar em perigo e os romanos deixam a cabana. Eles então conseguem chegar a um forte romano abandonado e lá reencontram os Pictos para uma batalha final, da qual 2 gatos pingados, Quintus e Botus, saem vitoriosos. Eles então reencontram Tax, o ardiloso e verdadeiro assassino do menino Picto, e conseguem chegar ao que seria a construção da Muralha de Adriano, que historicamente só foi construída em 122. E aqui nós temos algumas inconsistências geográficas, eu vou tentar ilustrá-las da maneira mais clara possível. Vamos considerar que o forte retratado é Kingsit, então ele ficaria a 3 horas a pé de Instutil. Isso faria sentido. Porém, após o general Tito ser levado para Kingsit morto, Quintus novamente deixa o forte e leva seus aliados ainda mais ao norte para despistar seus perseguidores. E depois de vencerem a batalha final no forte abandonado, eles vão para o sul e encontram a Muralha de Adriano, que ficava próxima a Carlisle, ou seja, também distante do Forte Picto. E no filme, eles parecem ter chegado à muralha no dia seguinte. Se roteirista eu fosse, teria retratado o filme em 140 com a Muralha de Antonino, bem mais acessível aos Pictos, próximo a Glasgow e Edimburgo. Outro detalhe, a tribo na qual Ethan nasceu, dos Briganti, habitava a região de Yorkshire, na Inglaterra. Golacon fala que ela conseguiu chegar ao forte e eles a acolheram, mas para uma menina sozinha, que sofrer uma agressão tão traumática, percorrer quase 290 quilômetros em busca de ajuda em um ambiente tão perigoso, não faz muito sentido. Mas voltando às cenas derradeiras. Quintus Dias mata Tax do mesmo jeito que ele matou o menino, e Botus é confundido com o Picto e morto pelos romanos na muralha, mas Quintus Dias é resgatado pelos romanos, que lhe servem uma bela refeição, e como bons romanos, tentam matá-lo para pagar o fracasso da missão. Eu teria colocado veneno no vinho, faria bem menos sujeira e ia ser bem mais eficaz. Mas Quintus Dias, que já está bem cansado da civilidade romana, revida, foge, volta para os braços da bela Ariadne e esse é o fim do filme. Oh. Apesar dos esforços romanos, nenhuma das muralhas desencorajou os ataques dos Pictos. E quando os romanos deixaram a região em 144, eles continuavam vivendo por lá da mesma maneira como viviam antes. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, Pictos, 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 Pictos. Os Pictos, os Pictos, os Pictos, Pictas. Os Pictos, Pictos, Pictos. Picta, Picta, Pictos, Pictos, Pictos. Picta, Picto, Pictos, os Pictos.